Irmãos, bom dia a todos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Bem-vindos mais uma vez. Que bom poder estarmos juntos mais uma vez, mais uma semana, para exaltarmos o nome do Senhor Jesus, fortalecermos nosso coração e a nossa fé, nossa espiritualidade. E é exatamente assim que a igreja segue, com as suas reuniões que a fortalecem, para quando a gente precisar dessa força, ela estará disponível. Agora, muitas vezes nós, por algumas razões, nos afastamos da comunhão, e quando a gente precisa dessa força que é gerada na comunhão, a gente não consegue encontrá-la. Por isso, as reuniões são tão importantes e são feitas semanais ou semanalmente, e a gente espera que no dia da aprovação, no dia da luta, a gente encontre a força que a gente precisa em Deus. Romanos capítulo 11, no verso 33, uma das poesias da Bíblia que a gente mais gosta, inspirada por Deus, dada ao apóstolo Paulo, diz assim a partir do verso 33, 11:33 de Romanos: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. Esta é a palavra de Deus, que diz que é por meio dele, para ele que são todas as coisas. Amém? Vamos orar. Você pode fechar os seus olhos agora, por favor, e concentrar o seu coração, os seus pensamentos em Deus. Eu sei que os dias são corridos e a gente tem que se preocupar com muita coisa, mas se você puder agora concentrar o seu coração em Deus, essa é uma oportunidade que a gente tem de falar com Deus. Deus, nós queremos mais uma vez estar diante de Ti nesta manhã de quarta-feira. O Senhor, melhor do que ninguém, Deus, sabe o quanto nós precisamos do Senhor no nosso dia a dia, das Tuas intervenções, das Tuas bênçãos e de tudo que o Senhor pode fazer por cada um de nós. Então, nessa manhã nós viemos aqui justamente reconhecer e declarar essa verdade. Nós não podemos e não sabemos viver sem o Senhor, sem a Tua direção, sem a Tua orientação que vem da Tua palavra. Por isso, Deus, nós nos rendemos mais uma vez diante do Teu altar. Todo o nosso orgulho está quebrado diante do Senhor. O que nos sobra é a humildade de reconhecer que estar aqui é um privilégio, Deus, pois certamente não foi por merecimento que nós chegamos aqui, somente a Tua graça e o Teu amor nos trouxe neste lugar, e nós Te louvamos por isso. Bendito seja o Teu nome, Senhor, nosso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós declaramos a nossa adoração nesta manhã, nós declaramos a nossa glorificação, e nós pedimos, Deus, enquanto estivermos aqui esses minutos, que a Tua presença possa encher este lugar e o nosso coração. Nós oramos assim em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Para ele são todas
palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Nivaldo, essa é a palavra de Deus. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Bom dia, Deus abençoe a todos. Dê um dia de bênção, de vitória, de conquista, de realizações minha e na sua vida. Quero deixar um texto na palavra do Senhor, um texto muito conhecido. Segunda Reis 5. A história de Naamã. Quero deixar para você nesta manhã como meditação na sua vida e na minha vida. Deus, fala conosco através da tua palavra. Usa, meu Pai, como canal de bênção. A palavra nesta manhã, Senhor Deus, não tem outro a não ser gratidão. Eu me curvo diante ao Senhor, porque tu és digno de honra, glória, louvor, toda adoração. Por isso eu te peço mais uma vez, os louvores, Senhor, eu creio que chegou até a ti, e eu creio que o Senhor vai trazer em forma de bênção para a minha vida e para as nossas vidas. Agora a tua palavra, Senhor Deus, que nos alimenta e que me alimenta, Senhor, porque também eu preciso ser alimentado com essa palavra. Fala comigo, me ensina. Eu quero aprender, eu não quero ser sábio, Senhor, mas eu quero ter a sabedoria divina do teu Espírito para me conduzir em cada palavra. Que não seja eu, mas seja o Senhor me usando, Pai, nesta manhã. Porque eu sinto a maior riqueza, Pai, que é a tua presença, Senhor, que está dentro de mim. Não tem ouro, não tem prata, não tem nada, Senhor, mas a tua presença é real e é maior na minha vida. Então fala comigo, porque eu já sinto a tua presença. Só isso me deixa seguro, ó Pai, deixa eu estar. Porque muitos não têm a tua presença em cima desse altar, mas eu já posso sentir a tua presença porque é real e verdadeira, Senhor. Muitos não podem sentir esse algo, essa presença, Senhor, dentro dele, porque o teu Espírito está de fora, querendo entrar, querendo habitar. Fala comigo, Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Repita assim comigo: entra na minha casa. Entra na minha casa. Repita de novo: entra na minha casa, Senhor, e faça morada. Todos os dias. Glória a Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus fazer morada. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus, ele se alegra de nós quando nós se afastamos do pecado. Quando nós atraímos o pecado sobre nossas vidas, ele se afasta. Você está aqui e ele está aqui. Quanto mais você vai no pecado, ele vai se afastando de você. Mas quando nós se aproximamos do altar de Deus, ele chega. Quando nós fugimos do pecado, ele entra dentro de mim, ele entra dentro de você, ele faz morada todos os dias, eternamente. Amém? 2 Reis 5 diz assim: Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor, e muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram as tropas da Síria da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria a sua lepra. Então entrou Naamã e notificou o seu senhor, dizendo: assim falou a menina, que da terra de Israel. Então disse ao rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei da Síria, ao rei de Israel. E foi e tomou a sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10.000 mudas de vestes. E levou carta ao rei de Israel, dizendo: logo
em chegando a ti esta carta, saibas que eu enviarei Naamã, meu servo, para que restaures a sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu, Deus, para matar, para vivificar, para que este envie a mim, para que eu restaurar o homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, envide que busque ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, um homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim, e saberá que é profeta em Israel. Até aqui, todos já ouviram falar dessa palavra? Todos nós ouvimos dizer sobre Naamã. Naamã, quem era Naamã? Naamã era o capitão do exército do rei da Síria, um grande homem diante do seu senhor. Ele ocupava uma posição muito importante na corte da Síria, honroso, um homem vencedor, um homem valoroso. Todas essas grandes qualidades de Naamã, ainda faltava alguma coisa. Naamã, ele tinha todas essas qualidades, mas ele não poderia se salvar, ele não poderia se curar da sua lepra. Naamã, ele tinha todas essas qualidades, como diz o texto aqui, que ele era chefe do exército do rei da Síria, era grande homem diante do Senhor e muito respeito, porque o Senhor ele dara livramentos aos filhos. Mas tinha um porém na vida de Naamã. Naamã era leproso. E a lepra, muitas vezes, naquela época, simboliza o pecado. Nós sabemos que naquela época a lepra não tinha cura. Então Naamã, agora ele ouviu falar, talvez Naamã ele andava para lá e para cá, Naamã talvez ele escondia este algo, né, essa lepra, talvez ele tinha de tudo, mas ainda faltava alguma coisa. Eu não sei o que falta na sua vida, eu não sei qual é o porém da sua vida que faz você não acreditar, que faz você duvidar que Deus ele pode fazer um milagre na minha, na sua vida. Se eu fosse falar de milagre aqui, eu contaria uma história para você da minha vida, mas eu não sei o porém da sua vida. Você sabe o porém que te incomoda, você sabe o porém que te impede acreditar, te impede estar na casa de Deus, te impede ter um compromisso com Deus. Eu não sei qual é o porém, mas eu vim aqui como ministro do Evangelho te dizer que Naamã ele tinha um porém, e esse porém, Naamã, ele buscou a cura, ele acreditou, mas ele foi em fonte cerrada. Diz a palavra que a menina, agora ela chega, essa menina ela é levada cativa para a casa de Naamã, e agora essa menina ela fala para a sua ama ali, a senhora de Naamã, a esposa de Naamã, que existia um profeta que poderia sarar ele daquela lepra, e esse profeta se chamava Eliseu. E a palavra do Senhor vai dizer que Naamã agora ele vai até o rei da Síria, que eu creio que naquela época seria Bel-Hadad II, e agora ele vai até o rei da Síria ele faz uma carta enviando para o rei de Israel, que eu creio que era o rei de Jorão na época, o rei de Israel. Aí ele envia a carta, e o rei de Israel agora, a palavra também vai dizer que o rei da Síria, ao enviar a carta, Naamã agora pega ali consigo, a palavra do Senhor vai dizer que ele pega ali consigo aqui, tomou a sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 fundas de vestes, ou seja, ele carregou muitas coisas ali para dar ao profeta ali, porque nós sabemos que muitas vezes é assim que acontecia no tempo do passado. Mas o que me chama a atenção aqui neste momento, me chama a atenção nesse versículo que eu li, que Naamã ele junta as suas iguarias, junta talvez os seus esposos de guerra para dar ao profeta. Eu quero te falar que ainda existe homem que não se vende, ainda existe homem de Deus que não se corrompe. E aqui Eliseu ele prova mais uma vez que não é de ouro, que não é de prata, mas sim da presença do Todo-Poderoso. E Eliseu aqui, ele não aceita, a palavra do Senhor vai dizer que ele não aceita essas iguarias, essas oferendas, porque aqui nós sabemos que se Eliseu ele aceitasse essas oferendas, aceitasse esses ciclos de ouro, esse tipo de
prata, o que eles levaram de vestes ali, nós sabemos que ia se tornar como o rei deles, que ele servia a outros deuses, vários deuses. Eu creio que o Deus dele na época era o Rimon, como está escrito aqui no versículo 18. Os deuses deles, o rei dele, ele se dobrava, ele fazia ali sacrifício ao rei Rimon, e ele sabia, então Naamã ele era obrigado também a fazer, que no final vai dizer isso também, que ele pega ali, terra, ele pede quando ele é curado da lepra. Estou adiantando porque não dá tempo de explanar essa palavra, mas eu quero te dizer que ele vai até o rei rasga suas vestes, porque ele achou que ele queria, o rei da Síria queria algo contra ele, porque ele sabia que ele não poderia curar. Então Naamã aqui, ele procura o homem errado, porque a menina mandou procurar quem? A Eliseu, e ele foi ao rei, e o rei rasga suas vestes, porque ele sabia que ele não poderia curar Naamã. E assim, Eliseu, ele soube que o rei rasgara sua veste, então ele chega até o rei e fala assim: não, deixe-me, manda vir a mim, a este homem. E a palavra do Senhor vai dizer que Naamã então é chamado para ir ali até este profeta. Mas Naamã, ele achava que ele ia chegar, o profeta aí iria receber ele com honrarias, talvez ia falar com ele, talvez ia conversar com ele, talvez ia orar, e a sua lepra ia ser restaurada. Não é do jeito que eu quero, não é do jeito que você quer, não é do meu tempo, não é do seu tempo que a sua cura, ou talvez a minha cura vai chegar até aqui. É no tempo do Senhor, na hora do Senhor, do jeito do Senhor. E Naamã ele queria do jeito dele, porque Naamã era poderoso, Naamã ele tinha posse, Naamã ele mandava, ele comandava o exército do rei da Síria. E a palavra do Senhor vai dizer que este homem, ele chega agora até Eliseu, Eliseu manda um dos seus servos, esse era Geazi, para falar com ele. E a palavra do Senhor vai dizer que o profeta manda ele ir até o Jordão. Nós sabemos que o Jordão era sujo. Nós sabemos que ali tinha outros rios, como Abana, como Farpá, e ali ele manda ele mergulhar no Rio Jordão. Naamã ele questiona, Naamã ele murmura, e Naamã ele volta. Mas no meio do caminho, aqui o seu servo vai dizer para ele que era para ele ir e obedecer a voz do profeta, que ele ia ser curado. Então Naamã agora ele vai até o Rio Jordão. Mas eu quero te falar que ele mergulha uma vez. Aí ele fala, a Bíblia vai dizer que ele mergulha 7 vezes, é um mergulho de Naamã. Eu não sei quantas vezes você vai ter que mergulhar para encontrar a sua cura. Eu não sei se é uma vez, se é 2 vezes, se é 3, 4, 5, 6, mas eu sei que o milagre vai acontecer na sua vida e vai acontecer na minha vida. O primeiro mergulho de Naamã, eu creio que Naamã precisava de se humilhar para Deus exaltá-lo. Naamã achava que por sua posição privilegiada deveria ser recebido pelo profeta Eliseu com toda a honraria possível. Em Tiago 4,7, dito: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Em Pedro 5,6, Pedro nos aconselha: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo Ele te exalte. E o segundo mergulho da quebra do orgulho de Naamã. O segundo mergulho é a quebra de orgulho de Naamã. Naamã orgulhava-se dos seus rios em Damasco, achava humilhante mergulhar nas águas barrentas do Rio Jordão. Porém, ele precisava quebrar o seu orgulho para ser abençoado. A palavra do Senhor vai dizer que em 1 Samuel 2,3, lemos: não multiplicais palavras de altíssimas altivezas, ensai coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é Deus, diz da sabedoria, e são as obras pesadas na balança. Em Salmo 138,6, a palavra de Deus afirma: ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas o soberbo conhece de longe. E o terceiro mergulho de Naamã é a fé. 2 Reis 5,11. Naamã estava acostumado a crer o que via. Naamã queria contato palpável com o homem de Deus, porém ele precisava confiar e mergulhar, e dar o mergulho da fé. Aqui eu te falo que Naamã, ele teve fé, ele acreditou, ele ouviu falar que existia essa menina,
e ele foi até a sua bênção, ele foi até o seu milagre, mas porém, Naamã, ele questionou. Mas no questionar, teve alguém que orientou, e Naamã, ele recebe a sua vitória ao mergulhar 7 vezes, como diz o profeta Eliseu. E aqui, o quarto é o mergulho da obediência. Naamã achou simples o homem de Deus apenas mandá-lo mergulhar 7 vezes no Jordão, e nada mais Naamã precisava, apenas obedecer a palavra do homem de Deus para ser abençoado. O quinto mergulho da restauração, 2 Reis 5,14. Depois de Naamã se humilhou, quebrou o orgulho, creu, obedeceu na palavra do homem de Deus, e ele partiu para dar o mergulho da restauração. O sexto, mergulho da gratidão, 2 Reis 5, 15, 16. Naamã tinha ponto positivo na sua vida, que era a gratidão. Embora o homem de Deus não tinha aceitado o seu presente, Naamã se mostrou grato ao Senhor pelo milagre recebido. Jesus reconheceu a gratidão de um dos 10 leprosos, curado por ele, censurou a ingratidão dos demais leprosos que foram curados e não voltaram. O sétimo mergulho, o mergulho da adoração, 2 Reis 5,17. Naamã adorava outros deuses, porém, quando recebeu o milagre de Deus de Israel, ele se propôs a adorar somente o verdadeiro Deus de Naamã. Resolveu dar o mergulho da adoração, o único e verdadeiro. E assim, eu quero encerrar essa palavra dizendo que Naamã, ele pega agora terra para levar para a sua terra, porque ele sabia que ele iria voltar para o rei ali da Síria, e ele ia ter que adorar ao rei Rimon. Ele teria que segurar a mão do rei para encurvar junto com o rei ali, segundo a palavra do Senhor vai dizer. Mas eles, na sabedoria, a partir do momento que Naamã, ele entende que só existe um Deus, e é o Deus de Israel, porque o Deus dele, os deuses dele não conseguiu curar Naamã, mas ele entendeu que só existe um único Deus. Assim nós estamos aqui, porque nós entendemos que existe um único Deus nas nossas vidas, que pode nos curar, que pode nos libertar, e que pode nos levar para o céu. E nessa manhã, assim como Naamã, ele aceitou, ele acreditou, ele mergulhou e conseguiu o seu êxito, a sua vitória, eu creio que eu e você vamos conseguir a nossa vitória. Mas basta que nós reconhecemos como Naamã reconheceu. Naamã agora ele não serve mais ao rei, os outros deuses, chamado Rimon, os outros deuses da Síria. Agora Naamã ele serve ao único Deus, a qual sirva, a qual você serve, ao Todo-Poderoso, ao El Shaddai, ao Adonai, ao Elohim, ao Emanuel, ao Deus eterno, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. E a ele eu me curvo nesse altar dizendo que ele é digno de honra, glória, de todo louvor, de toda adoração. Se coloque sobre os seus pés, e a palavra do Senhor vai dizer, para finalizar, que Naamã agora ele volta para a sua casa. Naamã volta, ele oferece ali os símbolos ali que ele levou, aqueles objetos a Eliseu, o profeta. E Eliseu ele recusa, porque se Eliseu ele aceitasse aqueles itens ali, aquelas vestes, aqueles ouros ali, ele ia se tornar como os outros deuses dele. Mas Naamã ele rejeita, porque Naamã ele não precisava, porque Naamã ele tinha tudo. Naamã ele não precisava de ouro nem prata, porque ele tinha tudo, que era a presença do Senhor. E agora esse rei, agora o Naamã, ele volta para o rei da Síria, contente, alegre, satisfeito com a sua cura. Mas porém Geazi vai até ele e pega e fala que o profeta Eliseu mandou pegar ali uma parte daquilo ali. E a palavra do Senhor vai dizer que assim como ele, Geazi, ele pegou, quando ele voltou, ninguém engana o profeta de Deus, ninguém engana o homem de Deus. Você pode achar que você engana a Deus, você pode achar, nós podemos achar que nós enganamos a Deus, mas a palavra do Senhor vai dizer que assim como Geazi, ele pegou aqueles utensílios ali e escondeu, e diante do Senhor, os olhos do Senhor são como um chama de fogo, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. E a palavra do Senhor vai dizer que quando Geazi ele chega até aquele profeta ali, que ele conta mentira para Eliseu, ele alerta, ele fala para ele que ele não precisava fazer aquilo. E a partir do momento que ele e todos aqueles que acompanharam ele, a lepra de Naamã estava sobre eles. Ou seja, que
nós venhamos a ser a verdadeira a cada dia, e que nós venhamos a servir ao Senhor, ao único Deus que pode restaurar, curar, libertar. E se você hoje ouviu essa palavra, se você quiser fazer um compromisso com Deus, aquele que quer te salvar, aquele que quer te libertar, eu não sei qual é o porém da sua vida hoje, eu não sei o porquê que você ainda não serve a Deus, mas se você serve, continua servindo. Para você que não serve, vem aqui na frente que eu quero orar com você. E nessa manhã eu quero profetizar sobre a minha e a sua vida a bênção, a vitória, a restauração da cura, do milagre, e que Deus ele venha abençoar a sua vida e o seu dia nesse dia. Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, a cada um, Senhor Deus, conforme o teu querer e a tua vontade. Eu te peço, Deus, como ministro do teu evangelho, Senhor Deus, eu profetizo uma paz, um amor, a alegria, a restauração da cura, do milagre, porque o Senhor já fez a maior coisa, Pai, na nossa vida hoje, Senhor, o milagre que é o fôlego de vida, Senhor Deus, que está sobre nossas vidas. Abençoa, Senhor Deus, a vida, Senhor Deus, Pai, a vida dos familiares do irmão Walter, que abriu, ó Pai, essas portas, Senhor Deus, a Priscila, a Helena, o Vicente, o Bernardo. Abençoa, Deus, a mãe, a criança, Deus, a mãe deles, ó Pai, querido Pai amado, a dona Revina, Senhor Deus, abençoa também a dona Laura, o filho, a Pai do irmão Robson, Senhor, o Amadeu, abençoa o Roá, Senhor Deus, a Pai querido Pai amado, dá vitória, meu Deus querido, Deus amado, eu te peço, Deus, abençoa cada um de nós, ó Pai, opera milagres e faz maravilha, continua falando conosco através da tua palavra, dos louvores da tua adoração. Como ministro do Evangelho do Senhor, profetiza as bênçãos do Senhor. Pega as suas mãos para a frente, que a graça do Senhor Jesus, o grandioso amor de Deus e as duas consolações do Espírito Santo, está